Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo de tomada de decisão. Vamos continuar falando de racionalidade limitada, os desdobramentos que ela teve. Vamos falar tudo isso baseados no capítulo 4 do livro Teoria Geral da Administração, do Fernando Cláudio Prestes Mota. No último vídeo, a gente falou que a teoria da racionalidade limitada teve dois principais desdobramentos, que foram os seguintes: pesquisas sobre condições organizacionais e sociais do processo decisório e pesquisas sobre a estruturação do campo cognitivo dos atores sociais e o processo decisório. Então, nosso objetivo aqui hoje é falar desses dois itens. Vamos começar pelas pesquisas sobre as condições organizacionais e sociais do processo decisório. Essas pesquisas, elas investigaram a estruturação do espaço de ação das pessoas, dos indivíduos nas organizações. O que isso significa? Regras, procedimentos, a questão do equilíbrio de poder, os sistemas de aliança política que existem em toda e qualquer organização e a percepção dos próprios indivíduos em relação à sua racionalidade. A formação também dos critérios de decisão e da lógica de decisão das pessoas foi investigada nessas pesquisas. Tem a divisão do trabalho, cada um tem a sua função dentro da organização. Então, as pessoas dentro da organização também têm interesses e objetivos diferentes, que vão estar relacionados com a esfera profissional delas. Numa organização tem diversos setores, diversos departamentos. Cada um deles também tem seus próprios interesses e os seus próprios objetivos, que muitas vezes são diferentes dos objetivos gerais das organizações. A alocação de recursos também é dividida entre departamentos e existe uma constante negociação entre os grupos e também a formação de alianças e coalizões entre esses grupos para administrar os recursos da organização. Então, é importante que a gente veja que nas organizações como um todo existem múltiplos interesses em jogo. Tem 4 conceitos que a gente usa para descrever o comportamento dos tomadores de decisão no processo de escolha. O primeiro deles é a quase resolução de conflitos. O segundo é a tendência a evitar incertezas. O terceiro é a busca sequencial de resolução de problemas. E o quarto é a aprendizagem organizacional. Vamos falar desses 4 agora. O primeiro, quase resolução de conflitos. Como as organizações são esferas de poder e esferas de negociação permanente de objetivos e de alocação de recursos, sempre vão existir pessoas e grupos formando alianças, disputando interesses e negociando soluções. Para resolver esses conflitos, se utilizam pontos de vista de um ou de outro grupo dentro da empresa. E esses pontos de vista, eles correspondem exatamente aos valores e aos critérios de decisão de cada um desses grupos, setores ou atividades. Vamos dar um exemplo disso. Vamos imaginar o departamento de vendas ou marketing de uma empresa. Esse departamento ele tem objetivo relacionado a vendas e estratégia. E os parâmetros que vão orientar a atividade dos profissionais desse departamento podem divergir dos objetivos ou dos parâmetros que orientam atividades ligadas a outros departamentos, como produção, pesquisa e desenvolvimento ou mesmo de finanças. As organizações quase nunca exploram totalmente as possibilidades do seu ambiente. Sempre vai existir espaço para inovação, criatividade e novas possibilidades de ação. Por que elas nunca exploram totalmente as possibilidades do seu ambiente? Porque muitas vezes as decisões predominantes na organização representam apenas os pontos de vista de um grupo, representam o ponto de vista da maioria. Pode ser que a minoria tenha soluções igualmente interessantes, mas isso acaba não sendo explorado. O segundo ponto é a tendência a evitar incertezas. Ninguém gosta de incerteza. Então, para não ter que lidar com as incertezas próprias de grandes mudanças ou do futuro, os gerentes, os tomadores de decisão dentro da empresa, eles vão se concentrar normalmente
em objetivos de curto prazo, que eu consigo enxergar melhor, e em respostas imediatas aos seus problemas. A incerteza tende a ser evitada por todos, e assim vão sendo estabelecidos padrões e rotinas de decisão. Olha que frase linda essa. A certeza é fatal. O que me encanta é a incerteza. A neblina torna as coisas maravilhosas. Será? Nem todo mundo pensa assim. Eu também não. Ninguém gosta de incerteza, a verdade é essa. Por isso, a imposição pela empresa de planos, de padrões, de procedimentos e de objetivos tem o intuito de diminuir a incerteza e de coordenar as decisões entre todos os grupos dentro da organização, dando a elas um sentido único, um lugar, uma direção para ir e coerência, e assim vai reduzindo a incerteza do ambiente. O terceiro ponto é a busca sequencial de resolução de problemas. As pessoas que tomam decisão nas empresas, elas vão definir os seus objetivos e selecionar opções satisfatórias. A gente já viu isso na semana passada. Então, a busca pelas soluções dos problemas, ela vai ocorrer numa sequência que eu vou adotando primeiro as soluções mais simples. Se a solução mais simples não funcionar, aí eu passo para uma solução mais complexa. Por quê? Porque os administradores buscam simplificar o processo decisórios. E essa busca por soluções também é influenciada pela posição de quem está tomando decisão na estrutura organizacional e pelas características próprias da sua personalidade. Número 4 é aprendizagem organizacional. As empresas, todas as organizações, elas vão exibir um comportamento adaptativo no decorrer do tempo. O que significa isso? Que os seus objetivos eles vão mudando em decorrência da experiência pregressa daquela empresa, dos seus sucessos, dos seus fracassos, ao tentar atingir os seus objetivos. Então, as organizações aprendem por comparação e vão selecionando no decorrer do tempo aquelas estratégias que deram certo, que funcionaram para atingir os seus objetivos. Essas estratégias e essas formas de ação vão sendo codificadas em regras e em rotinas, que passam a orientar as ações futuras da empresa. As organizações podem comparar também as suas experiências com as experiências de outras organizações, adotando modelos de sucesso e estruturas que tenham servido bem para essas outras organizações. Agora nós vamos falar das pesquisas sobre a estruturação do campo cognitivo dos atores sociais e o que isso tem a ver com o processo decisório. Essas pesquisas elas podem ser divididas em 3 principais grupos de estudo. O primeiro deles, dissonância cognitiva. O segundo, papel da intuição e da emoção no processo decisório. E o terceiro é o modelo incrementalista de tomada de decisão. Vamos falar então da teoria da dissonância cognitiva. O que é cognição? Cognição pode ser definida como todo conhecimento, toda opinião, toda a crença de uma pessoa a respeito de si própria, do seu comportamento ou dos fatos relativos a um contexto de decisão. O indivíduo, ele em várias ocasiões enfrenta uma dissonância e uma oposição entre várias cognições, vários entendimentos e emoções diferentes. E ele pode se encontrar em certo momento numa situação de impasse que provoca uma sensação de desconforto psicológico. Para reduzir esse desconforto psicológico, o indivíduo ele pode contestar os seus próprios valores, adotando novos valores, ou conservar os seus valores antigos, desprezando os novos. Uma nova ação desse indivíduo pode estar em contradição com crenças antigas dele. Isso vai gerar desconforto e angústia, que devem ser solucionados para que o indivíduo volte ao seu estado normal, de paz de espírito. Mudar suas crenças para justificar uma nova ação ou reafirmar sua crença antiga, condenando a ação atual, podem ser reações do indivíduo que se encontra nessa situação e que pretende restabelecer esse seu equilíbrio emocional. Vamos dar uma olhada nessa tirinha do Gilbert, que está na tela. É uma tirinha de humor, é claro, mas ela vai ilustrar para a gente um pouquinho do que é o significado dessa dissonância cognitiva. Por que eu deveria contratar você como consultor? Pergunta o chefe.
Vou usar meu processo especial de dissonância cognitiva para melhorar a moral dos funcionários. E como isso funciona? Quando as pessoas estão numa situação absurda, suas mentes racionalizam isto, inventando uma ilusão confortável. Ok, pode fazer. Aí o consultor vai falar com um empregado da organização. Não é estranho que você esteja nesse trabalho sem futuro quando é 2 vezes mais esperto que seu chefe? As horas são longas, o salário é medíocre, ninguém respeita a sua contribuição. E mesmo assim você escolhe trabalhar aqui. É absurdo. Não, espere. Deve haver uma razão. Eu preciso trabalhar aqui porque eu amo esse trabalho. Eu amo esse trabalho. Então, aqui a gente pode observar um desconforto emocional do funcionário da organização. Por um lado, ele está assimilando aquelas informações de que o trabalho dele não é corretamente valorizado. Por outro, ele tem que arrumar uma justificativa para diminuir esse desconforto. Então ele diz que ama esse trabalho para si mesmo. Então ele passa por esse processo de racionalização e restabelece o seu conforto emocional. Ainda mais um pouquinho sobre a teoria da dissonância cognitiva. As preferências de um indivíduo ao decidir, elas não são precisas, elas não são coerentes, elas não são determinadas. Pelo contrário, elas podem ser múltiplas, flexíveis e contraditórias. Os critérios de decisão e as preferências de um indivíduo não são estáveis. Eles são adaptativos, eles são influenciados pelo contexto dessa decisão e também são influenciados pela necessidade de sobrevivência nesse contexto. Veja a tirinha do Dilbert que a gente acabou de falar. Necessidade de sobrevivência motivou aquela racionalização do indivíduo. Os critérios de decisão e as preferências do indivíduo são influenciados por ações conscientes ou mesmo inconscientes. Essas preferências não são necessariamente claras e conscientes para o indivíduo antes da sua ação. Muitas vezes as explicações são racionalizações a posteriori, depois que aquilo acontece. Tirinha do Dilbert novamente. E elas são criadas pelo indivíduo para justificar sua própria ação, buscando assim coerência entre a história passada e a história presente dele. Vamos então nesse quadro agora resumir os principais aspectos da teoria da dissonância cognitiva. Cognição é opinião, conhecimento ou crença de um indivíduo sobre si, seu comportamento ou contexto da decisão. A dissonância é a oposição entre cognições ou emoções, que vai gerar impasse, desconforto psicológico para a pessoa. E a solução do conflito é a mudança de valores antigos ou mudança da situação atual, reafirmando valores antigos. As ações não determinam valores e os valores não determinam ações. Uma mudança é sempre possível. Vamos falar um pouquinho agora do papel da intuição e da emoção no processo decisório. Gerentes experientes, administradores, tomadores de decisão com larga experiência, muitas vezes decidem rapidamente, sem estarem conscientes dos passos que os levaram a decidir de um jeito ou de outro. Os indivíduos constroem um instinto ou uma intuição. E esse instinto e essa intuição vai ser o que eles vão basear suas decisões, muitas vezes, e que eles não sabem explicar por que tomaram aquela decisão. Mas olha interessante, é a experiência e a seleção de comportamentos e estratégias que foram funcionando e sendo conservadas. Então essa intuição no processo decisório é fruto da própria experiência do indivíduo, que ele vai inconscientemente eliminando padrões de comportamento que foram se mostrando falhos, errôneos ao longo do tempo. Vamos falar também do modelo incrementalista de tomada de decisão. Os gerentes, os administradores tendem a ser muitas vezes conservadores nas suas decisões. Por quê? Eles costumam adotar soluções parecidas com decisões que já foram tomadas anteriormente, no passado, para diminuir o risco, diminuir o erro. Lembra que ninguém gosta de incerteza? É isso aí que faz sentido aqui também. As escolhas dos tomadores de decisão, elas vão mudando lentamente por meio de desvios, de ações corretivas calculadas, que podem levar, após sucessivas mudanças e um longo período de tempo, a um novo curso de ação. Esse processo ele vai ser lento e gradual, degrau a degrau.
Ainda sobre o modelo incrementalista, os gerentes são cautelosos na tomada de decisão e a inovação muitas vezes só tem lugar após diversas ações corretivas e desvios menores implementados ao longo do tempo. Etapa por etapa, a organização vai evoluindo a partir da sua experiência anterior. Assim, os gerentes procuram evitar rupturas no sistema e a evolução se dá de maneira incremental, degrau por degrau. Resumindo o modelo incrementalista: racionalidade limitada, mudança sem rupturas, lenta e gradual. Gerentes evitam incertezas, adotam padrões e são cautelosos e são conservadores ao decidir. Obrigado por você ter assistido esse vídeo, por você ter ficado até o final. Espero que você tenha gostado, que as informações tenham sido úteis. Deixe o seu comentário, dê sugestões, faça perguntas, deixe o seu like também se você gostou. Na semana que vem a gente volta com mais conteúdo de tomada de decisão. Muito obrigado. Tchau, tchau.